lá, seguimos aqui o nosso devocional essa semana falando do Espírito Santo. Se você está gostando, deixa aqui um like, deixa um comentário. Toda semana aqui um tema, amém? Abençoado, é um prazer ter você aqui. Eu sou a pastora Taina Reis. Se você quiser acompanhar, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas hoje nós temos um título específico, que é Não Ignore a Sua Correção. Não ignore a correção do Espírito Santo. Sabe quando a gente ouve a voz de Deus através de uma pregação, um conselho de um amigo, e a gente de longe fala assim, não, entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente ignora e finge que não é conosco. Deus sabe claramente quando você está ignorando Ele. Deus sabe claramente quando eu estou ignorando Ele. Por quê? Porque Ele sonda o seu coração e o meu, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele nos conhece melhor do que nós, porque foi Ele que nos criou. Então não dá para ignorar Deus. Quem poderá fugir da sua face? Não tem como ignorá-lo, fingir que Ele não disse, quando na verdade Ele disse, mas é a gente que não está querendo ouvir. Em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 9, versículo 9, vai falar assim sobre Davi quando ele pecou com Betseba. E o Senhor vai falar para ele ali, corrigindo ele através de Natã. E no versículo 9, capítulo 12, verso 9, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha só, que palavra forte, porque ele fala assim, por quê? Por que você desprezou a palavra do Senhor? Ou seja, não foi que a palavra não veio, não foi falta de ter a palavra de Deus, não é isso que a gente está vivendo hoje, não é falta de ter a palavra de Deus, mas porque Deus tem sido desprezado, porque Deus visita o ser humano na consciência dele, mas o ser humano finge que Deus não falou, finge que Deus não está falando, ignora. Depois de passar por processos, eu disse ao Senhor, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu não vou ignorar, porque eu sei que o Senhor está falando, eu não posso mais te ignorar, não posso. E ele, olha que dor, porque ele fala assim, por que você desprezou? Você sabia, Davi, da verdade, você sabia o certo, mas você resolveu me desprezar. E tudo aquilo que a gente despreza, a gente perde. Não vale a pena desprezar Deus, não vale. Olha só, Provérbios 10, 17 fala assim, quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão caminha para o erro. Quando você sabe, tá ali, tá lá, martelando na tua cabeça, você sabe o certo, mas a gente ignora. A gente sabe o certo, mas a gente ignora. Que mais? Provérbios 1:7, ele fala, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Glória a Deus. Provérbios 12:15 fala também, o caminho do tolo parece reto aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Que mais? Provérbios 15:5, rejeição à paternidade. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Ele vai ser considerado como prudente, aquele que acolhe, aquele que abraça a repreensão. A disciplina no início não parece boa. Às vezes a gente sabe o certo, mas não quer obedecer porque não é aquilo que a gente tem vontade de fazer. Porém, não tem como fugir de Deus, não tem como ignorá-lo, não tem como desprezá-lo. Porque se nós ficarmos ali, eu estou andando com o Espírito Santo está caminhando comigo, eu estou falando com Ele todo dia, Ele tem me dado uma palavra, Ele tem falado comigo.
Se você ficar desprezando ele, ficar ignorando, ficar fingindo que ele não falou com você, você pode acabar perdendo ele. Sim, como no tempo de Juízes. Ali as pessoas pecaram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, rejeitaram os mandamentos do Senhor, então eles passaram por um período onde Deus não falava muito com eles. Por quê? Por causa que desobedeceram, escolheram fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então você pode, sabe, Deus ele vai cumprir tudo aquilo que está descrito nas Escrituras. Tudo que Deus está fazendo hoje tem base nas Escrituras. Se você escolhe ignorar, se você é uma pessoa que tem dificuldade de acolher uma repreensão, vou te falar, não é fácil. Mas quando a gente vai caminhando em maturidade, você precisa começar a ouvir. Dá atenção quando alguém vir te repreender, acolhe, escuta. Sim, seja humilde. Porque acho que o tolo, sabe o que o tolo faz? Quando alguém vai repreender ele, ele já vai com também 7 pedras ali na mão. Não acolhe a pessoa. Amados, às vezes o que a gente precisa é de alguém que nos repreenda. Se Davi, quando ele estava ali no palácio, tivesse um amigo do lado dele que falasse: Davi, fica quieto aí, entra agora pro teu quarto, você não vai chamar Betseba coisa nenhuma, não vai chamar, já dei ordem para todo mundo, não quero saber, Davi. Você tá pirado, você bebeu muito vinho. Imagina, se ele tivesse alguém assim do lado dele, ele não teria feito a maior porrada da vida dele. Depois disso, a espada nunca mais se apartou da casa dele, porque ele desprezou o Senhor. Ele sabia o que era certo, mas escolheu ignorar, escolheu fingir que Deus não estava assim falando com ele. Mas estava, porque Deus sempre está falando conosco, sempre. Só basta a gente querer ouvir. Só basta a gente querer ouvir. Quando alguém diz assim: nossa, mas eu não ouço a voz de Deus, é possível se perguntar assim: em que frequência essa pessoa está ligada? Porque se ela estiver estudando e meditando nas Escrituras, orando, buscando a Deus, não tem como Deus não falar. Ele está sempre falando por meio de conselhos, por meio da sua palavra, por meio de pessoas, por meio da consciência. Basta cada um querer ouvir. Então não despreze a sua família, não despreze o seu cônjuge, não despreze o seu filho, não despreze aquilo que tem valor, porque tudo, amado, nessa vida passa, mas relacionamentos é o que você leva para a eternidade. Aquilo que você plantar em relacionamentos aqui na terra é o que você vai colher eternamente. O seu relacionamento que você está plantando hoje com Deus aqui na terra não vai ser apagado. Deus te conhece pelo nome. A história de Abraão, ele é conhecido até hoje como o pai da fé. Lá no céu, ele foi abraçado com um relacionamento que ele já tinha com Deus aqui na terra. O relacionamento dele não foi apagado para começar outro relacionamento, não. Então pense, a única coisa que vale a pena você gastar tudo é para buscar Deus. Por que será que a gente tem tanta preguiça? Deixa a carne dominar. Se o que vale a pena eternamente é buscar a face de Deus, porque o relacionamento que você investiu aqui na terra para buscar a Deus nunca será apagado. Eu gosto da história do pastor Lucinho, que ele conta que a esposa dele teve um sonho, e vale a pena falar aqui que ela teve um sonho onde as pessoas estavam chegando no céu, e uns Jesus abraçava, falava oi, e outros ele fazia a maior festa. Você aqui, sabe quando você encontra o melhor amigo? E o Senhor falou com ela naquele dia que ela precisava buscar intimidade com Deus. Então, a intimidade que você está plantando aqui na terra, não acha que vai ser apagada, não. Não acha que será esquecida, porque não será. Não será. Então, vale a pena, porque a intimidade que você tem plantado hoje com o Senhor, ela vai ficar para toda a eternidade. Você desenvolverá essa intimidade. O que você plantar com as pessoas, elas te conhecerão nos céus e vai te abraçar e falar: você me ajudou. Então isso é que tem valor, porque prata e ouro, a palavra fala o quê? Vale mais ter um bom nome do que ter prata ou ouro ou riquezas. Vale mais ter bom nome. Tem coisas, amado, que o dinheiro não pode comprar, e relacionamento é uma delas. Então desenvolva e não ignore o Senhor.
Senhor, eu oro para que nós não venhamos ignorar a tua repreensão, a tua correção sobre a nossa vida, ainda que ela seja difícil, mas ela é boa para nós. O Senhor faz isso porque o Senhor nos ama, e esse é o amor verdadeiro, o amor que vem do Senhor, o Pai que corrige o Filho, em nome de Jesus. Amém.